abrir em Isaías 55, 8. Meus pensamentos são completamente diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos estão muito acima de seus caminhos. Até aqui. Eu acho que todo crente já percebe isso logo de cara, né? Que os pensamentos são completamente diferentes. Mas, apesar da gente saber isso, né? Parece que a gente passa muito tempo falando que Deus é fiel para cumprir, Ele é Deus, Ele não é homem para que minta. E a gente fica muito focado na capacidade de Deus de cumprir as promessas dEle. Mas eu tenho minhas dúvidas se nós temos a capacidade de perceber o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Porque para cobrar a gente é bom, mas para agradecer nem tanto, né? Porque se não vem no formatinho que a gente quer, a gente não consegue. Meu avô tinha um ditado que era bem sutil como ele, e era assim: então, quando muda a cor da grama, não pasta. Por quê? Porque acho que é um negócio diferente. Não é isso aqui que eu pedi, não. E a gente é assim, né? E a gente não é assim de agora. A gente é assim de todo sempre da humanidade. Isaías, eu vou ler vários versículos aqui e eu vou ler rápido para não tomar tempo. Então, não precisa ficar desesperado para acompanhar, tá? Os que forem para acompanhar, eu vou avisar e vocês abrem. Isaías 43, 19. Pois eu estou prestes a fazer algo novo. Isso aqui é Deus falando através de Isaías. Veja, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no deserto e farei brotar rios na terra seca. Quer dizer, nós era ruim desde sempre. Desde lá, a gente já não percebia as coisas. Deus estava falando, estou fazendo, vocês não estão percebendo? E não estava. Para ilustrar, assim, muito a dificuldade que a gente tem de entender o que Deus fala e ver a hora que está cumprindo, é a vinda de Jesus. Vou ler alguns versículos de antes do nascimento de Jesus, que Deus já tinha dado pelos seus profetas, e o que nós fizemos com isso quando Jesus veio. Zacarias 9:9, está escrito assim: alegre-se muito, Zacarias 9:9. Alegre-se muito, povo de Sião, exulte, povo de Jerusalém. Vejam, o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas é humilde. Montado num jumentinho. No jumentinho, cria de jumenta. Não era nem para pensar que era cavalo, mas não era muito inteligente, não era muito bonito, então apelidaram de jumento. Não, cria de jumenta. Jumentinho de jumenta. E o que eles ficaram esperando? Um rei. Um cavalo, uma carruagem, num qualquer coisa, menos um jumento. Mas aqui estava falando cavalo, carruagem? Não, estava falando jumento. Miqueias 5:2. Mas você, Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre os clãs de Judá. No entanto, de você sairá um governante para Israel, cujas origens vêm do passado distante. Da onde viria? De Belém, né? Da onde Jesus veio? De Belém. Isaías 9:6. Aqui deixa explícito por quais ações Jesus seria reconhecido aqui na terra. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Cadê guerreiro famoso, glorioso? Cadê? Cadê herói de guerra aqui? Ele seria chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso. Tinha poder? Tinha. Deus Poderoso. O reino dele não era aqui. Pai da eternidade, ou seja, o plano do Senhor era para a eternidade e não para aquele tempo. Príncipe da paz. A gente é reconhecido pelas nossas ações. Logo, se ele viesse como um guerreiro desbravador, não era isso pelo qual ele ia ser reconhecido, né? Isaías 53, 2, 3. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência. Nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. Homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. São duas coisas aqui. Homens de dores. Está falando de dor física. Mas não tem uma dor física, por pior que ela seja,
que seja mais profunda do que as dores da alma. É muito mais fácil você curar alguém que está quase perdendo um pedaço do corpo, com uma ferida que dói infinitamente, do que uma dor da alma. Jesus foi traído, foi rejeitado por aqueles que eram dele. Ele teve dores da alma. Todas as dores ele teve. A física, porque foi açoitado, as da alma. Demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos. Isso aqui não está escrito no Novo Testamento, está escrito em Isaías. Mateus 11, 2, 3. João Batista, que estava na prisão, ouviu falar de tudo o que Cristo fazia. João Batista veio para preparar o caminho de Jesus. Então ele conhecia todas as profecias, ele conhecia todas as promessas e ele sabia o que ele estava fazendo e para quem estava fazendo. Mas ele era homem. João Batista estava na prisão, ouviu falar de tudo que Cristo fazia. Então enviou seus discípulos para lhe perguntarem: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Até ele que estava preparando o caminho de Jesus ficou confuso. Falou, não, acho que não é não, eu estou aqui preso. Ele está falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando que vai romper? Quando que ele vai falar, bom dia, sou o Cristo? Roma, vai para o seu lugar. Quando que ele vai fazer isso? Será que é ele? Ou será que é outro? Eu vou perguntar, não custa, né? O Senhor é aquele que a gente está esperando ou a gente continua esperando e vai vir outro? João Batista. Mateus 13, 54 e 55. Voltando para Nazaré, sua terra natal, começou a ensinar na sinagoga local e todos se maravilhavam e diziam, de onde vem tanta sabedoria e o poder para fazer milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos a mãe dele, Maria, e os seus irmãos. Como que pode vir um Salvador, aquele que vai libertar, filho de um carpinteiro? Mas que estrutura tem isso? Como pode Deus falar através de um bêbado? Como pode Deus falar através de uma pessoa que mal sabe ler e escrever? Como pode Deus usar uma pessoa que nem crente é, nem vai na igreja, tem a vida toda torta? E a gente ignora. Mas quando a gente traz uma mensagem, o poder não está no microfone. Se eu sair daqui de cima do púlpito e deixar o microfone aqui, nada acontecerá. A gente é um microfone. É um canal da palavra de Deus. Não é a pessoa que importa. A gente avalia as pessoas pelos critérios errados. A gente olha as pessoas e fala, muito poder de Deus, muita vida espiritual. Aí quando a pessoa cai, a gente cai também. Deus usa a mula. Se a gente não clamar, as pedras irão. Porque não diz respeito à pessoa, diz respeito a Deus. Pode subir aqui em pecado e falar e Deus usar? Pode! E vocês, no caso, se eu estiver embaixo, serei abençoada. Porém, o pecador que está aqui em cima, trazendo a palavra de Deus, prestará contas a Deus por ter subido aqui em pecado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente põe tudo na mesma sacola e aí define. Esse é santo, porque olha com o que Deus opera. Esse homem é de Deus, porque não erra uma profecia. Balaão também não errava. Não errava. Então, a gente precisa avaliar pelos critérios certos. A palavra não fala que a gente vai conhecer quem é pelo poder de Deus através dessa pessoa. A palavra diz, conhecereis através dos frutos. É do fruto. Tem muito poder? Deus opera muito? Quais são os frutos dessa pessoa? Todo mundo gosta de ficar perto dela? As pessoas reconhecem o ministério chamado dela nela? Ou fala assim, olha, o dom é inegável, mas a pessoa é imprestável. Nunca ouviram falar isso de crente muito usado? Eu já ouvi. Olha, o dom que Deus deu é inegável, mas a pessoa não presta, não vale nada. Deus continuará usando essa pessoa até quando Ele quiser. E essa pessoa vai prestar conta
de segundo por segundo da vida dela, em que ela usou o poder de Deus para abençoar as pessoas e não estava em posição correta. Quando Deus chama a gente fala assim, Deus, eu que sou do RH, falei, Deus, o senhor não fez a seleção direito. Porque eu não servia para esse cargo que o senhor está querendo me dar. Porque olha aqui esse cargo, vamos ler o que a pessoa tem que ser nesse cargo. Tem que ser isso. Eu não sou nada disso. Logo, o senhor escolheu errado. Deus disse para mim, exatamente, eu escolhi certo e você que se coce para ficar igual eu defini que tem que ser aqui um pastor. Aí eu tive que mudar tudo, porque nada encaixava. Eu fui vendo a minha playlist aqui, meu checklist de coisas que eu tinha, o checklist de coisas que o pastor tinha e não conseguia aproveitar nada. Nem a voz é a mesma. Que mudou? Nada. Noves fora, diria minha tia? Nada. Então, quando Deus te dá um chamado, não é que você não serve. Claro que não vai servir. Você vai olhar para você, vai olhar para o checklist que tem que ser o seu chamado, você fala, nossa, eu nasci do avesso. Mas é para você ir ponto por ponto mudando. Como que tem que ser pastor? É pastor que você é chamado? Assim. Nossa, eu vou levar a vida. Bem-vindo, tô eu, Tiago, Daniel, minha mãe aqui, nós estamos aqui nesse checklist. Quando a gente recebe o chamado, quando eu recebi, o Dani, quando recebeu, as pessoas foram falar a mesma coisa, falaram, não se preocupe, nada vai mudar, não muda nada. Eu pensei, muda tudo, até as férias mudam, muda tudo. E eu não queria mudar nada. E esse era o meu conflito. Aí está o problema. Quando o Dani foi chamado, eu estava do lado dele, uma pessoa chegou para ele e falou assim, calma, não muda nada. O Dani falou, muda tudo. Muda absolutamente tudo. O que eu vou fazer com a vida que eu planejei? Eu vou amassar, jogar fora e pegar essa aqui que Deus está querendo me dar. E é exatamente isso. Só que isso não é só para o pastorado. Isso é para qualquer chamado. É para a vida com Cristo. Não tem como você continuar sendo a mesma pessoa que você era sem Cristo com Ele. Não cabe. Não cabe. E esse é o maior conflito que a gente tem. Ficar tentando aproveitar as coisas da vida sem Deus com Deus. Não cabe, não vai dar. Lucas 24. Então aqui, Jesus já tinha vindo, já tinha lá no Antigo Testamento, os profetas já tinham falado como ele viria. Ele veio, ninguém percebeu que era ele, os que andavam com ele começaram a perceber e tal. Mas daí Jesus passou um tempo com os discípulos. E chegou um momento que Jesus começou a falar para ele, gente, aqui ó, vou morrer, vou ter que sofrer, vou ser açoitado, e depois no terceiro dia eu vou ressuscitar. Tinha uma propaganda de gato que dizia que quando você mostrava a ração do gato, ele só entendia o nome da ração. E eu uso isso como piadinha, que eu falo, eu estou falando com a pessoa e ela está entendendo blá, 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 uísca sachê. Eu acho que os discípulos estavam entendendo blá, 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 mas não estavam conseguindo atinar que Jesus teria que morrer. Tanto que ele chama Judas de amigo. Não é porque Judas era amigo. É porque todo aquele que está do seu lado, gostando ou não de você, que vai te ajudar a cumprir o propósito de Deus, a se manter no caminho, é amigo. Mas os amigos que querem te tirar do propósito são inimigos. Por isso que Deus falou para Pedro, Jesus falou para Pedro, afasta-se de mim, Satanás. Por quê? Pedro era Satanás? Estava incorporado por Satanás? Não. Mas a emoção de Pedro não queria. Se eu estivesse lá, Jesus provavelmente teria falado isso para mim. Falar, Jesus, assim, ó, legal, mas na minha mão o senhor não vai morrer. Enquanto eu estiver aqui, o senhor pode me matar agora. Provavelmente teria feito alguma coisa comigo. Porque eu também não ia querer deixar Jesus morrer. Ah, mas fazia parte do plano. Gente, mas era Jesus morrendo. Vocês iam ter coragem? Eu não ia. Provavelmente eu estava na turma do Pedro. E Deus ia me chamar de Satanás. Não estou dizendo que eu estaria certa. Estaria errada. Mas é a reação. Então, cuidado com os amigos que estão cercando você.
Eles estão atrelados ao propósito que Deus tem para sua vida? Eles estão te levando para o caminho? Porque às vezes Deus usou várias pessoas para falar o caminho, só que você não quer esse caminho. Aí você encontra um amigo para falar, não, não é assim não. E Deus entende. Fala 5 versículos da Bíblia para você, que te leva fora do propósito de Deus, mas com embasamento bíblico. E você fala, então, tá vendo? Todos os outros 19 estavam errados. Certo? É esse aqui. Satanás. Deus não vai falar o que a gente gosta. Deus vai falar o que a gente precisa. Então, ele estava ali, Jesus tinha morrido. E aí, as mulheres foram limpar, né, o túmulo de Jesus. Eu estou em Lucas 24, 5. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram, eram os anjos, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que ele lhes disse na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Deus, sabendo como a gente é, falou, vai lá vocês dois, porque eles vão ficar desesperados, tudo desacursoado, já falei, passamos toda a vida falando para eles, e mesmo assim eles não vão lembrar. Então vai lá, fica na porta do túmulo, que a hora que elas forem limpar, você avisa. Dito e feito, elas foram lá limpar e eles avisaram. Elas foram avisar os meninos, os discípulos. Eles acreditaram? Não acreditaram. Mas eles sabiam também. Mas acreditaram? Não acreditaram, não. 15. Enquanto conversavam e discutiam, esse é antes disso. Enquanto elas foram lá avisar, 2 discípulos de Jesus estavam andando pelo caminho de Emaús. E eles estavam arrasados, que Jesus tinha morrido. Verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Vocês analisem bem o texto para ver se não é a gente com Deus. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Não reconheceram Jesus. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês estão debatendo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Falando isso para Jesus. Quando Deus dá um direcionamento para a gente faz o quê? Eu acho que o senhor perdeu uma parte da história. Vem aqui, deixa eu contar. Não dá para fazer isso. O senhor entendeu? O que eu espero que o senhor venha com uma mágica aqui. Não que o senhor me dê uma direção dessa absurda. Não dá. O senhor não acompanhou toda a história. Deixa eu contar. Fulano é assim, ele não vai aceitar, eu vou chegar lá, ele vai brigar. É o que eles fizeram. No presencial, a gente faz, né? No online. Mas eles fizeram no presencial. Com Jesus. Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Aí Jesus... Quem falar que Jesus não tinha bom humor? Coisas. Perguntou Jesus. Acho que eles já responderam irritado. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus, né? E todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Acho que Jesus fez assim. Eles tinham esperança, já perderam porque eu morri. Ninguém prestou atenção na parte que eu ia ressuscitar. 22. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo. Não dele, né? Foram até o túmulo de Jesus. Hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente que Deus estava falando desde o Antigo Testamento, a história surpreendente. Usou Isaías, usou outro profeta, usou Zacarias, usou todo mundo, mas a história é surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Olha que surpresa! Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Já que já não acreditaram nas meninas que foram lá limpar, né? Vocês não devem ter visto direito. Isso a gente não vive hoje. Os homens acreditam no que a gente fala logo quando a gente fala.
E de imediato, a gente fala e eles falam, verdade, amor, é isso mesmo que aconteceu. A gente nunca escutou, você tá doida? Nunca que você falou isso? Imagina que aconteceu isso. Você não olhou direito. Olhou dos dois lados do túmulo? Mas tinha o lençol, mas você levantou para ver? Se de repente você olhou de longe, a luz bateu, você viu que ele não estava lá, claro que tá lá. Morreu, eu mesmo vi. Não acreditaram nas meninas. Pedro saiu correndo, porque ele era sanguíneo, até ele ficar discutindo, ele já foi correndo. Foi lá correndo ver. Não acreditaram nas meninas. Aí Jesus disse, que acho que a paciência de Jesus já estava aqui, ó. Então Jesus lhe disse, como vocês são tolos. Como custam a entender o que os profetas registram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas. Pensa quantas horas demorou essa conversa. Se eu demoro para falar, você pensa Jesus que falava em parábola ter que voltar lá em Moisés até todos os profetas para contar toda a história de novo, que ele estava achando que era uma história surpreendente. Jesus contou, e aí eles estavam indo embora, tal, aí eles falaram, não, nem perguntaram o nome de Jesus. Vamos lá com a gente, porque já está escuro, você vai ficar sozinho? Não, perigoso, vai que vem alguém e te mata. Vai não. Vamos com a gente. Aí Jesus chegou lá, partiu o pão e distribuiu a eles. É Jesus. E Jesus sumiu. Só que ele sumiu e foi lá com os discípulos. A Bíblia fala que foi assim. Ele sumiu e depois cortou ele lá nos discípulos. Então, acho que ele sumiu dali e foi lá para lá, com os discípulos. 36. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse. Nessa hora eles estavam conversando. É verdade o que as meninas falaram. Ele não está mesmo, não. Sumiu. Quem pegou o corpo de Jesus? Será que alguém pegou? Será que não pegou? Tal. Aí Jesus aparece e diz, paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados pensando que viram um fantasma. Gente, mas eles não tinham vaga lembrança das escrituras. E judeu é alfabetizado nas escrituras. Aí fala para mim, não, eu sou crente, ali a Bíblia toda 3 vezes. Olha eles aqui que foram alfabetizados, tudo crente. Se você não tiver relacionamento com Deus, você pode decorar as escrituras quanto você quiser, não vai adiantar nada. Vem para a igreja, participa de 5 ministérios, conhece a Bíblia inteira, vai chegar lá em cima e Deus vai falar, quem é você? Então você está falando que não é isso? Não é. O que é? Relacionamento com Deus. Então eu vou largar de fazer tudo isso e ter relacionamento com Deus. Tenha relacionamento com Deus e a gente conversa se você vai largar tudo isso. O relacionamento com Deus produz a leitura da Bíblia, produz a oração, produz o jejum, produz o ministério, produz o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus produz os frutos. O que a gente precisa? A gente pega tudo que um crente tem que ter e fica tentando fazer. E fracassa miseravelmente. Quando você largar de fazer tudo isso daqui e procurar relacionamento com Deus, naturalmente todo o checklist vai completar em você. O download será feito. Então, se você quiser largar tudo e começar a ter relacionamento com Deus, faça. Quero ver se você larga. Só que você vai ter que vir testemunhar aqui, que você tinha 5 coisas antes de relacionamento com Deus e estava reclamando. Depois do relacionamento com Deus, você tem as 5 coisas mais 5. É assim que acontece. Eles se assustaram. Aí Jesus falou, gente, eu não sou fantasma. Eu tô com fome, fantasma não come. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Aí deram comida para Jesus e acho que ficaram assim, vamos ver se ele vai comer mesmo, se vai cair no chão que ele vai comer. Não, comeu mesmo. Ele falou, fantasma tem marca na mão, no pé? Não tem. Eu não sou fantasma. Gente, eu não falei para vocês que eu ia morrer e que eu ia ressuscitar em 3 dias? Por que vocês estão assustados? Porque a gente é assim. E a gente faz isso. O problema de Israel, de João Batista, é o mesmo problema que nós temos hoje. A gente vai levando a vida, vai lendo promessa, vai orando por elas, mas quando Deus responde a promessa com um filho de carpinteiro, a gente não consegue entender, porque a gente não estava esperando dali.
Quase todas as promessas que a gente escuta, pelo menos para o povo dessa igreja, eu escuto uma frase no meio delas. Não vai ser do jeito que você pensa, mas eu vou fazer. Porque a gente pensa burro. Por isso que não pode ser do jeito que a gente pensa. O problema deles é o mesmo de hoje. Continua sendo igual. A gente faz um desenho de como as coisas vão acontecer. E não acontece, a gente fica frustrado. Essa igreja tem várias promessas. E Deus tem aberto os meus olhos para conseguir enxergar. Eu lembro de algumas. Vocês veem aí, vocês lembram delas também. Uma das promessas era que se levantaria um povo que traria um avivamento para essa igreja. Gente, eu orei tanto por esse povo. No fim, eu me irritei com esse povo. Falei para Deus, você quer saber, Deus? Eu não vou orar mais por esse povo, porque esse povo está vindo de ré. O Senhor falou que vinha um povo do avivamento. O povo está vindo de ré porque não chega nunca. Era eu. Era o povo que já estava aqui. Não vou dar o nome dos outros colegas para não humilhar eles. Vou humilhar só eu mesma. Mas eu não vinha sozinha no avivamento. Era nós. Eu acho que quando eu falei isso, Deus falou, eles são difíceis. Eles não estão nem vindo de ré, eles não estão indo. Eles estão esperando vir de fora. Era nós. Deus falou, vou encher essa igreja. Eu estou esperando chegar novo convertido. E nós fazendo criança, fazendo criança, fazendo criança, fazendo criança, fazendo criança, fazendo criança. Aí, vamos mudar de igreja. Por quê? Não cabe criança no ministério infantil? Aí eu falei, talvez o crescimento da igreja seja crescimento mesmo. Do útero até aqui fora. Teríamos muito empresário. Aí, uma quarta-feira, estava aqui, Deus falou assim para mim, chama os empresários para orar. Aí eu fui na minha mãe, falei, mãe, Deus está mandando chamar os empresários. É confirmação. Eu gosto assim, quando é confirmação. Falei, Deus, mas não é melhor chamar domingo? Domingo a igreja está mais cheia. Melhor chamar domingo. Deus falou, mandei agora. Falei, não, o senhor que sabe. Peguei, desempresário, não ficou ninguém. Eu olhei e falei, gente, quanto empresário, só tem empresário aqui. Deus falou que ia ter. Na época que ele falou, não tinha um. Nem eu que sou empresário hoje. Falei, eu não vou ser, vai vir empresário. Porque eu não quero abrir empresa nunca na minha vida. Eu trabalho com dono de empresa, eu não quero isso nunca na minha vida. Olha. Afasta de mim esse cálice. Deus falou, abre a boca, bebe o cálice. Foi isso que ele falou. Abre empresa, então. Abre empresa. Vamos ser empresário. Falei, nossa, olha, outra promessa cumprida. Que seríamos celeiro. A gente conversa com o pastor agora que a gente voltou à convenção, com a nossa convenção. Aí a gente fala assim, o pastor, tem que ir correndo, porque eu tenho que pregar na minha igreja. A gente, soberbinho, faz assim. Sério? É seu dia hoje na escala? Aí o pastor fala, não, a escala sou eu com a minha mulher. Ela pregou de manhã, eu tô indo pregar agora. A gente fala, sério? Só tem 2? A nossa, nós estamos pregando uma vez por mês. Deus mandou eu pregar mais, não tinha onde encaixar na escala, porque nós não queria tirar ninguém. Deus mandou eu pregar mais. Eu falei, Deus, não vai dar, porque assim, vai dar. Vai sempre dar, né? Sempre dá. Tô eu aqui, pregando hoje. Aí eu falei, Tiago, é uma vergonha. Pastor socorrendo 4 igrejas, o outro socorrendo 4 igrejas por causa dos pastores que estão abandonando as igrejas. Porque eu não conheço esses pastores aí que vivem no bem bom, cheio de dinheiro e não faz nada na igreja. Eu não conheço esses pastores. Eu conheço o tipo de pastor safenado, com depressão e orando a Deus para vir resgatar ele, para ele não deserdar a igreja. Esses daí eu conheço. Agora, os que vivem no bem bom, graças a Deus não tenho contato com eles. É igual empresário explorador. Graças a Deus não convivo com eles. Os empresários que eu conheço não são assim. Graças a Deus. Nem quero conhecer esses daí. Aí eu falei, vamos oferecer ajuda. Aí eu falei, mas é muita prepotência, né? A igreja desse... Eles devem achar que nós estamos beirando a Nazareno Central de 5.000, 8.000 membros. Eles devem pensar que nós somos assim. Aí eu falei, nós vamos oferecer ajuda. O pessoal da convenção. Aí Deus falou assim pra mim, eu disse que vocês iam ser celeiro. Eu falei, disse mesmo. Que notícia surpreendente. E Deus já falou isso, ó. Que seríamos uma igreja grande, pois uma multidão... antes disso, seríamos uma igreja conhecida, não só aqui, mas em outros países.
Tiago tá falando com o pastor Jairo, da escola bíblica, tal, não, sabe? Aí ele falou, nossa, boa ideia essa de transmitir a escola bíblica online. Sabe por que a gente transmite a escola bíblica online? Com todo o desprezo do universo que nós temos de transmitir escola bíblica online? Por causa de uma pessoa que está na Turquia e lá não tem escola bíblica. Aí ela passou o link da nossa escola bíblica para a igreja dela. Que lá, na Turquia, não pode ter escola bíblica. O culto só pode durar 1 hora. E é assim, 15 pessoas. Se tiver 16, tem que fazer o ponto de pregação em outro lugar e avisar eles. Não pode ter mais que 15 pessoas. Tem lugares que eles deixam 20, tem lugares que eles deixam 15. Porque a Turquia é um país muçulmano. Pensa que lá tem igreja com 8 mil pessoas que não tem. Não pode ter escola bíblica. Daí seriam 2 horas de culto ou 2 horários. Não pode. É uma vez na semana, 1 hora, com 15 pessoas. E acabou. Você pega o nosso Instagram, eu não sei porquê. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente de Portugal, tem gente da Holanda, tem tudo quanto é país. Eu fico olhando, eu olho para as meninas da mídia. Não sei porque que tem seguidor de fora do país seguindo nós. Mas é promessa. Deus falou que a gente seria uma igreja conhecida não só aqui, mas em outros países. Que seríamos uma igreja grande, pois uma multidão está esperando para vir. Eu acho que essa nós não estamos vivendo. Eu acho. Pode ser que eu estou igual aos discípulos. Que eu estou igual aos meninos do caminho de Emaús. Eu acho que nós não estamos vivendo, mas... Junto com essas promessas da igreja, as pessoas que fazem parte desse corpo também receberão as promessas. Quando Deus falou isso, ele falou assim, quando a igreja chega, o tempo de maturidade da igreja viver as promessas, aqueles que fazem parte do corpo também vivem. Aí eu falei, nossa, que lindo isso, Deus, mas qual que é o embasamento bíblico? Lá vou eu pesquisar o embasamento bíblico para isso. Porque não basta ele me dar revelação, eu preciso checar com a palavra. Porque quem é essa? Eu mesma. E aí eu fiquei revirando, enciclopédia e tudo. E eu vou pedir para vocês abrirem no Salmo 133. Eu confesso para vocês que eu li esse salmo assim, ó. E eu conheço ele porque tem um louvor que fala dele. Como orvalho desce da montanha, sob a relva, na luxa. É isso. Tem outro, comunhão, vinho e pão. Exato. Tem uns louvor que fala do Salmo 133. E eu falei, achei que era só um louvor esse salmo. Mas, gente, ele é de uma profundidade que quando eu fui ler, eu não acreditei. Então ele começa assim. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Viver em união. Não vou ler o grego e o hebraico aqui, que eu nem sei que língua que é, porque não dá. Vou pular essa parte. Literalmente, o habitar de irmãos também juntos. O termo gan, que é também, indica uma unidade que vai além do sangue. Além do sangue. Sangue de quem que a gente é unido? Se bem que nessa igreja muitos são unidos também pelo sangue daqui. É uma igreja de parente, né, de família. Mas aqui é o sangue de Cristo que está falando. É uma unidade de propósito, espírito e comunhão diária. Ah, mas precisa ir na igreja? Sim, precisa. Precisa vir na igreja. O óleo da unção. Aqui, ó. Pois a união é preciosa. O 2 agora. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Alguém aqui já tinha parado para pensar por que a Bíblia escreveu que caiu na cabeça e depois foi para a barba e para a veste? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas deveria. O óleo da unção não era um azeite comum, mas o Shemen HaMishlah. Misturado com mirra, depois chamo o Tiago aqui para ler para vocês. Misturado com mirra, canela e cássia. Era extremamente aromático e exclusivo. Spurgeon nota que a verdadeira unidade espalha um perfume espiritual que muda a atmosfera do ambiente. Cabeça, barba e bainha. O movimento do óleo
é descendente, ou seja, de cima para baixo. O cabeça da igreja é Cristo, mas nesse caso aqui é na cabeça de Arão. Então, o que o versículo está se referindo? A liderança. Deus vai derramar o óleo sobre a liderança. No hebraico, gola significa a abertura superior da túnica. Keil e Delitzsch apontam que a túnica do... Esses caras aqui são tudo umas feras, assim, na escritura do original, traduzida para o ocidente, tá? E eu não sei ler o nome de nenhum deles. Apontam que a túnica do sumo sacerdote representava toda a nação de Israel. O óleo tocar a gola significa que a santificação e a bênção cobrem o corpo inteiro. Nós somos o quê? O corpo. Na perspectiva cristã, Cristo é o cabeça, o sumo sacerdote. O Espírito Santo é o óleo que desce dele para alcançar o membro mais simples, localizado nas bordas das vestes. É por isso que Deus tem um aprisco certo para cada ovelha. Porque a unção que vai cair da liderança até o membro mais simples ou mais distante espiritualmente de Deus vai ser atingido. Então você está no corpo que Deus colocou você. Por isso que não é para sair. A palavra manda a gente carregar os fracos. Porque nem todo mundo vai conseguir ter comunhão espiritual com Deus. A ponto de sozinho atingir a unção. Mas se ele tiver um corpo que está fortalecido, a unção que vai cair sob a liderança vai até o último membro, por mais dificuldade que ele tenha de manter um relacionamento e uma comunhão com Deus. E a gente vive isso na nossa casa. Quando um cônjuge é convertido e o outro não, o casal é abençoado por causa daquele que é convertido. Quando aquele que não é convertido decide não dar mais mesmo e há separação, a vida dele vai para a ruína. Nós cansamos de ver isso aqui nessa igreja. Por quê? Porque ele saiu da borda, ele saiu da barra. A unção era derramada por causa do cônjuge cristão. E pegou no que não era. E assim são pelos filhos. Sempre os filhos vêm por causa da oração dos pais. Por causa da oração da avó. A minha família se converteu por causa da oração da minha bisavó. E ela não teve, acho que não teve oportunidade de ver todos convertidos. Mas foi resultado da oração dela. Nós éramos uma família que era abençoada por causa da oração que ela fazia por cada um. É como orvalho do Monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Geograficamente, o Monte Hermon fica no extremo... pode pôr para mim, Fê, a foto. Deixa eu até apagar aqui. Então, tá vendo esse pico de neve aqui? Tudo isso é o Monte Hermon. Pode ver que ele é verdinho. O que ele tem? Umidade. Sião. Seca. Olha o que Davi vai falar. É como o orvalho do Monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Eles estão numa linha reta geográfica a 200 quilômetros de distância. Então não teria como um monte cair sobre ele. Mas o que Davi está dizendo é exatamente isso. O orvalho representa a graça silenciosa, oculta, que cai durante a noite e vivifica a terra seca antes do sol nascer. A unidade funciona como esse orvalho. Ela refrigera e traz vida onde antes havia deserto e secura espiritual. Dizer que esse orvalho desce sobre Sião significa que a abundância do lugar mais alto de Israel é milagrosamente transportada para o lugar de adoração comunitária. Hoje Israel somos nós somos o povo de Deus. Então a unção que Deus vai derramar para as pessoas que mais têm comunhão espiritual com Ele, mais trazem isso sobre a igreja, vai cair até a terra mais seca e árida no corpo. Por isso é que precisa fazer parte do corpo. Porque se você não consegue se sustentar espiritualmente sozinho, você tem um corpo que vai chamar essa unção para a igreja e vai derramar sobre você. Agora, se você tem essa capacidade, você vai ser o responsável de trazer a unção junto com outros que também são para os outros que não têm essa igreja.
E é por isso que tem intercessor. Nossa, vi um defeito ali. Ora, porque se Deus mostrou para você, é porque você é a terra úmida que vai derramar sobre aquela terra seca naquela específica situação. Então, é isso que Davi estava dizendo. E eu não fazia a menor ideia. Mas a menor, nem de longe. Último tópico para encerrar. Não terminei ainda. Faltou mais do versículo. Ali o Senhor ordena a sua bênção, a vida para sempre. Onde é esse ali que está falando esse versículo? Localmente refere-se a Sião, onde o povo se reunia em unidade. Teologicamente refere-se ao ambiente de harmonia do versículo 1. A bênção tem um endereço geográfico espiritual, o ambiente de unidade. Ordena a sua bênção. Este é o verbo mais forte do Salmo. Deus não apenas envia ou sugere a bênção, ele ordena, como um decreto imperial que não pode ser revogado ou impedido. Agostinho Hipona, na verdade, é o que a gente conhece como Santo Agostinho, que ele não tem culpa que denominaram o santo para ele. Foi acontecer isso com ele depois que ele morreu, mas ele era um homem que estudava muito a palavra. Em seu comentário sobre esse salmo, ele afirma que onde há divisão, o homem tenta comandar Deus, mas onde há unidade, Deus assume o comando e decreta a vida. Vai falar que esse homem aqui não tinha relacionamento com Deus? Tinha. Quem não tem, não chega nessas conclusões. Não chega, é o Espírito Santo de Deus. Deus e o Espírito Santo não tem placa. Por isso que a gente tem que tomar conta da nossa vidinha. E lá não tem, não sei como é que é a vida da pessoa. Porque senão seria fácil. Crente vai para o céu e o resto não vai. Está escrito isso na Bíblia? Não tá. Então, a pergunta para a gente hoje é: será que estamos vivendo hoje o que oramos e esperamos por muito tempo e ainda não percebemos? Nós sempre esperamos Deus fazer algo sobrenatural, usando coisas extraordinárias, ou Ele fazendo coisas ordinárias de maneira sobrenatural. A gente gosta muito de mágica, né? Então a gente olha e a gente não pensa que a pessoa vai desencurtar uma perna pela fisioterapia. A gente pensa que vai ser num culto de milagre, que a gente vai estar olhando e a perna vai fazer assim. Pode? Pode. Já vimos. A gente não pensa que a pessoa vai ser curada do câncer por uma quimioterapia. A gente pensa que ela vai vomitar o câncer no lixo. Ou por uma cirurgia, como eu fui. A gente gosta de ver o extraordinário e o sobrenatural, mas só quando ele é de repente. Quando você vive o extraordinário e o sobrenatural, que você vive coisas que fala, é impossível viver isso. Aí a gente não quer. É impossível estar com todas as contas pagas, sendo que eu não tenho real. Isso é o sobrenatural e o extraordinário. Porque o normal seria você estar sendo preso. Mas a gente não considera. Nós oramos para Deus para trazer a nossa família e a gente pensa que de maneira sobrenatural o Espírito Santo vai tocar na vida deles e eles vão vir para a igreja, mas a gente não pensa que é através do nosso testemunho. A gente não pensa que é o transformar na nossa vida que vai trazer os nossos entes queridos para a casa do Senhor. A gente fala, isso é responsabilidade do Espírito Santo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu falo aqui, eu leio a Bíblia para eles, de Gênesis, Apocalipse, eles não veem. Não veem mesmo. Eles não veem o que você lê na sua vida, então eles não virão. A gente pega versículo bíblico, eu estava conversando com a minha tia esses dias, a gente pega versículo bíblico e decreta como promessa e nunca foi. A gente fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acontece que esse versículo não é uma promessa de Deus, é uma decisão de Josué. Josué estava lá contendendo com o povo de Israel e ele falou, bom, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham. É um posicionamento. A gente tem esse posicionamento na minha casa. A gente fala para as crianças, por que eu não posso ficar no jogo do Brasil e ter que ir para a igreja? Nós falamos, porque aqui nós servimos a Deus e não há nada mais importante. Então, se o jogo cair no horário de culto, o jogo vai perder. É posicionamento. Vieram felizes da vida? Não, claro que não. Mas foi uma semente. Foi um ensino de conduta. Amanhã, eles vão repetir. Nós oramos para Deus dar a nossa casa ou o nosso carro, porque a gente pensa que alguém vai falar, eis que te digo, está aqui a chave. Deus pode fazer? Pode.
Eu torço para que faça comigo. Mas você pode comprar financiado e o milagre pode ser você ter o dinheiro todo dia da parcela. Só que aí a gente fala, não foi Deus. Deus falou que ia dar, eu que estou comprando. E o dinheiro é de quem? Que eu já tive que escutar isso também. Eu vivo aquele versículo que se humilharem serão exaltados, eu me humilho toda hora. Que eu faço uns comentários que Deus esfrega a minha cara assim no chão. O dinheiro é de quem? Falei, Deus, eu quero independência financeira, Senhor. Eu não quero ficar pedindo dinheiro emprestado. Aí Deus falou o quê? O dinheiro é meu. Eu faço chegar da forma que eu quiser. Eu falei, mas o senhor está depositando lá? O senhor não deposita na minha mesmo? Não pensamos que Deus dará cada mês o valor da parcela. Êxodo 16:4. Então o Senhor disse a Moisés, farei chover pão do céu para vocês. Cada dia o povo sairá e recolherá a quantidade necessária para aquele dia. Com isso, eu os porei à prova para ver se seguem ou não minhas instruções. Deus prometeu a terra. Sim ou não? Ele não entregou o estoque de comida dos 40 anos de uma vez e falou, porciona aí. É a comida dos 40 anos. Poderia? É o que a gente ora todo dia? Deus, eu mudo de conta porque nesse banco o senhor não está depositando. É por mês, Deus. Não é assim, hoje, dia 2, eu paguei, pro dia 3 eu não tenho. Não. Pode ser que Deus faça isso? Pode ser, mas pode ser que ele mande um maná e é milagre do mesmo jeito. Porque o céu não derrama codornice. Nem maná. Deus não te deu a independência financeira ainda. Pode ser que ele tenha isso para você, mas ele não te deu ainda. Mas o que ele tem dado é a dependência diária dele. E muitas vezes a gente quer independência financeira para não depender dele. Porque quando a gente tem conta para pagar e não tem dinheiro, o joelhinho funciona. Não tem hora, não tem cansaço, não tem preguiça, não tem sono, porque a falta de dinheiro dá uma insônia. Então você ora 10, 12 horas se for preciso. Por quê? Porque a falta de dinheiro traz insônia. Aí Deus te deixa confortável e você está cansado demais. Está com muita coisa para fazer. Tá terminando, tá? Nós oramos para Deus pedindo mais tempo para servir ou orar e ler a palavra, ou nos dedicar a algum ministério. Mas não pensamos que se ele tirar o trabalho, sobra tempo para tudo isso que a gente está orando. É milagre também. Eu sempre gostei, desde que eu vim para Campinas. Minha tia morava aqui, eu morava em São Paulo. E quando eu vim, ela me levava na lagoa. E eu era criança, eu falava para Deus, um dia eu quero morar perto da lagoa para ir a pé. Eu quero ir a pé até a lagoa. E desde criança eu oro. Desde criança eu orava. Mas eu esqueci, cresci e esqueci. Aí Deus falou, vai mudar para Taquaral. Eu morava no Nova Europa. Eu falei, não vou, não gosto, eu tô gostando do Nova Europa. Deus falou, não tô perguntando para você. Eu falei que você vai. Aí eu vim. Não pela obediência, mas porque deu tudo errado no Nova Europa, tive que vir do mesmo jeito. Aí, um dia tava eu e o Thiago andando na lagoa, caminhando de manhã cedo. Igual todo mundo que eu via quando eu era criança, e o Thiago passava também. Falava, nossa, um dia eu vou ter essa vida de caminhar de manhã na lagoa, que esse povo caminha, eu tenho que ir para Procter, 4h30 da manhã. Eis que um belo dia, eu e ele desempregado, o que a gente estava fazendo para desestressar? Endorfina. Caminhando, correndo, caminhando, correndo, caminhando, correndo na lagoa. Aí a gente caminhando assim na lagoa, olhando o povo, eu falei, Thiago, a gente está vivendo o que a gente sempre orou. Ele olhou para mim e falou assim, não é possível. Deus deu alguma coisa para ela que não me mostrou. Eu falei, Thiago, o que a gente pedia? Caminhar na lagoa todo dia de manhã. Ele, sim, mas não desempregado. Eu falei, a sua reclamação era levantar 4h30 da manhã para ir para Procter. Você não tem mais Procter. Deus te tirou e ele falou, vou te tirar. 2 meses depois mandaram o Thiago embora. Então a gente, foi um milagre? Foi. E quem olhar, e aí vocês não sabem. Estamos caminhando. Recebi um áudio. Que chique, hein? O casal caminhando de manhã na lagoa. Isso é que é vida. Eu falei, você tá vendo? A gente fez isso com as pessoas que estavam caminhando na lagoa.
Olha aqui, talvez era um desempregado, uma pessoa que tinha orado assim que nem nós. E aí a gente ficou, olha, isso aqui é vida. Não deve ser crente, olha a vida que tem. Aí Deus botou a gente nessa vida também. A gente não tem emprego, não tem dinheiro, o que a gente faz? Caminha, porque não tem dinheiro para pagar academia, para fazer exercício, para nada. É milagre, é milagre. Você está vivendo sua oração? Você está vivendo a sua oração, só que você não está reconhecendo. Porque você desenhou ela, pintou ela de uma cor e ela veio totalmente ao contrário. E aí você fala, Deus me odeia, não é possível. Não, Ele está atendendo as suas orações. Todas elas. Nós temos um vazio do tamanho de Deus. O problema é que tentamos preencher esse vazio com expectativas humanas. Casamento perfeito, casa perfeita, emprego perfeito. Engraçado que a gente sabe que não tem nada perfeito a não ser Deus, mas a gente quer. Quer a vida perfeita, a casa perfeita, os filhos perfeitos. Aquele filho que você fala e ele fala, pode deixar. E faz o além. Nem nós somos assim com Deus. Imagina os filhos. A idolatria, quando idealizamos demais o milagre, nos transforma o nosso milagre em um ídolo. Se não vier nesse formato, o coração continua inquieto, cego e murmurando. A paz não vem quando Deus faz a mágica que a gente quer. A paz vem quando o nosso coração descansa no formato que Deus escolheu agir. Seja no silêncio, seja no ordinário ou no transbordamento do corpo. Às vezes não é você que vai viver, mas você vai pegar quando transbordar do corpo. Só que você precisa estar ligado em visão, direção e valores com o corpo. Estar no corpo não é só vir. É fazer parte, é estar ligado. Para terminar, cadê? Final de 2025 a gente se reuniu, porque a igreja ia fazer 25 anos. E aí a gente tinha um monte de eu, a mídia, o Ministério Infantil, minha mãe, a gente tinha um monte de ideia de lembrança para dar de 25 anos para os membros. Se você é membro dessa igreja, você recebeu esse caderno. Se você é membro dessa igreja e não recebeu esse caderno, me procure no final do culto. E você que está me assistindo tem esse caderno, faz num papel que eu vou ensinar agora. Tinha milhões de coisas. Aí, Deus falou assim, faz um caderno. Uma página vai ser a sua oração. E a outra página, a gratidão. Então, é para você colocar os seus pedidos aqui e a realização deles. Lembre-se sempre que você pode estar caminhando na lagoa, não do jeito que você queria, mas é o que você orou. Para você colocar aqui. Eu vou fazer uma pergunta que não é para vocês responderem em voz alta. Alguém já inaugurou esse caderno? O sanguíneo, né, gente? Ele é do lado de fora. Então, assim, escreva os seus pedidos de oração. Se você não lembra aquilo que Deus já deu, comece a escrever agora os seus pedidos de oração. Vai te ajudar na hora da oração, que você fala, nossa, o que eu oro? A hora que você abrir o caderno, você fala, gente, é salvação para fulano, é dinheiro para não sei quem, para você mesmo, é não sei o que lá, é não sei o que lá. A gente pede o tempo inteiro. Escreve aqui. Porque Deus não deu isso aqui por acaso. Foi coincidência? Para 2025, Deus dá um caderno que não chama caderno da oração, chama caderno da gratidão. Chegou o tempo dessa igreja de viver a promessa. E a unção derramada para essa igreja viver a promessa vai chegar até a borda das vestes. E todos que fazem parte desse corpo começarão a viver as promessas que Deus prometeu até o momento. Amém? Chega em casa, cavoca quando você enfiou isso aqui e começa a anotar. Amém? Deus abençoe.